A gente começa o Revista Novo Tempo de hoje falando sobre a gripe aviária no Rio Grande do Sul, que tem impactado todo o Brasil e até mesmo outros países. O governo gaúcho decretou emergência em saúde animal para 12 cidades desde sábado e esse decreto tem vigência de 60 dias. A gente vai entender mais sobre esse assunto agora falando com o jornalista Bernardo Miller, diretamente do Rio Grande do Sul. Bernardo, boa noite. Qual a intenção desse decreto de emergência? Qual o impacto na prática? Olá, Darcy, boa noite. Boa noite para toda a audiência do Revista Novo Tempo. Obviamente, muito mais do que o decreto de emergência homologado pelo governo do estado, são as ações que já estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, obviamente, ali na região de Montenegro, o município onde essa granja comercial se tornou o primeiro foco evidente da gripe aviária aqui no Brasil. Essas ações já começaram no final de semana com as barreiras, os bloqueios em um raio de aproximadamente 10 quilômetros dessa localidade. Desde o final de semana, cerca de 300 propriedades já foram visitadas pela Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária aqui do Rio Grande do Sul. Esses agentes estão visitando propriedade por propriedade, conversando com esses produtores para, de certa forma, controlar primeiramente aquela região e não deixar essa doença se espalhar, obviamente aqui pelo estado, primeiramente, mas também por todo o Brasil, já que agora há pouco, inclusive, o ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, divulgou que são 6 casos que estão sendo analisados em todo o Brasil. Um destaque para uma propriedade próxima a essa granja comercial, a cerca de 3 quilômetros aqui no Rio Grande do Sul. Também temos outras situações em Santa Catarina e também no Tocantins, mas desde o final de semana há uma grande força-tarefa do governo federal e do governo do estado para bloquear esse avanço desse foco da gripe aviária aqui no estado. Agora, é importante a gente falar que esse vírus morre com o calor, com a alta temperatura. Como o ovo e o frango só são geralmente consumidos cozidos, fritos, assados, não tem perigo para o consumo humano. Mesmo assim, toneladas de ovos e carne de frango foram descartadas. Bom, isso é uma ação preventiva? É medo de contaminação cruzada? O consumidor precisa ficar com algum receio? Olha, Darcy, acho que é importante a gente ressaltar que a população não deve entrar em pânico com essa situação da gripe aviária, porque todos os esforços estão sendo feitos pelo governo do estado para essa doença acabar não avançando e não tendo esse contato diretamente com o ser humano. Ela é altamente contagiosa entre aves, mamíferos, e essa situação acaba, de certa forma, deixando a população um pouco apreensiva diante da situação que acaba acontecendo com os primeiros casos ou as investigações relacionadas à gripe aviária. Então é importante ressaltar isso. As pessoas não estão impedidas de comer carne de frango, ovos, obviamente eles bem cozidos, não há nenhuma restrição segundo o Ministério da Agricultura. E o contágio mais evidente seria justamente de pessoas que trabalham nessas granjas, tanto os profissionais, os trabalhadores, como os próprios vigilantes que acompanham diariamente esse trabalho em granjas não só ali na região de Montenegro, mas em todo o Brasil.